Fala, meu povo, Deus abençoe você. Que bom, né? Chegamos no nosso último vídeo formativo, né, sobre a introdução à Bíblia. E hoje nós vamos falar, nesse nosso vídeo, de um tema muito caro para nós católicos: como ler com proveito a Bíblia. E isso é muito importante nós termos em mente. Como ler? Como que eu vou realmente desmiuçar a palavra de Deus? Então, eu trouxe para você uma experiência que eu utilizo no Instituto Kadosh, né, com as ovelhas do meu grupo de oração, e que pode talvez te ajudar aí um pouco, ok? Então, falemos então um pouquinho sobre os estudos bíblicos. A palavra de Deus é como um maná, que o Senhor me reserva a cada dia e que só serve, entre aspas, para aquele dia. Exatamente como aconteceu no Antigo Testamento. Isso é a primeira coisa que gostaria de partilhar com você. Então, coloque uma coisa. A palavra de Deus, você vai refletir ela para aquele dia. Ela ecoa nos outros dias, mas ela traz para você o alimento diário. Então, por isso ela tem que ser lida diariamente, ok? No Antigo Testamento, o maná precisaria ser apanhado todos os dias na proporção da necessidade, pois ao final daquele dia já não estaria bom para o consumo. O que isso quer dizer então? Que a palavra de Deus serve para o hoje, e não para o ontem nem para amanhã. Então, como o maná ele era dado ao povo lá na terra de Canaã para aquele único dia, e à tarde já não servia mais, eles não faziam estoque. Então, por isso eles tinham que ir todos os dias naquele lugar onde o Senhor pedia para que eles pudessem buscar para o consumo da necessidade de cada um deles. A cada dia o Senhor nos dá o seu maná, aquele alimento necessário para o dia de hoje. Sem essa compreensão, a experiência com a palavra é mitigada, pois é minha obrigação cavar para capturar o que Deus quer me dizer e o que Ele quer fazer na minha vida naquele dia. Então, todos os dias é necessário que você faça a reflexão da palavra de Deus. A cada dia basta o seu cuidado. A continuidade é fundamental. Vamos ter o alimento de hoje. Amanhã precisará ser buscado novamente. Precisamos trabalhar todos os dias, ou seja, pegar o maná todos os dias, nos alimentando da palavra todos os dias. Não é somente assim, nos domingos eu vou na missa. Não, meus irmãos, eu já falo de cara para você. Se você tiver a oportunidade para a celebração da Santa Missa todos os dias, vá todos os dias. Mas aí onde eu estou não tem como, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, né, que está sendo gravado esse vídeo, nós estamos passando pelo tempo da pandemia. E você pode um dia estar vendo esse vídeo e nós não estamos vivendo mais esse tempo da pandemia. Então, muitos só vão ver a missa online, né? Mas você pode participar da Santa Missa diariamente onde você está. Se não tem na televisão, né? Se talvez não tenha na sua paróquia aí de origem, onde você está, talvez não tem mesmo todos os dias, mas tem na televisão. E você pode participar ao vivo da palavra de Deus. Se você participar da missa 3 anos seguidos, sem faltar um único dia, você lê toda a Bíblia durante 3 anos só na liturgia da missa. Preste atenção, que coisa legal, hein? O Senhor preparou através da igreja a liturgia diária. Através dela temos acesso a este maná. Já pensou nisso? Aquela leitura que chamamos, a leitura da missa, é o nosso alimento. É a palavra do dia para nós. Deus está se comunicando comigo a cada dia através da liturgia. Devemos ler e ler nessa leitura, seguir alguns passos importantes. E quais seriam eles, então? A primeira coisa é o que Deus quer falar através da palavra. Segundo, o que Deus quer me falar através daquela palavra. Terceiro, o que eu respondo a Deus. E quarto, a contemplação da obra de Deus. Então, você respondendo essas 4 perguntas, você faz um estudo bíblico sistêmico, muito interessante, muito inteiro para a sua vida. Então, qual que é a metodologia de oração? Preste atenção. Pode ser cansativo no começo, mas quanto mais intimidade você tiver com o método da leitura da palavra, mais leve se tornará a experiência. Esse método se chama Lexio Divina. Existe uma grande literatura sobre o tema na internet ou em livros, que você pode estar buscando sobre isso. O primeiro passo da Lexio Divina mas de forma sintética e simples, posso dizer a você sempre, em primeiro lugar, clamar o auxílio do Espírito Santo, porque sem ele nada nós podemos fazer. Então, como é que você vai começar a fazer uma leitura bíblica orante? Pedindo a ação do Espírito Santo. Trace o sinal da cruz em você
e reze a oração do Vinde Espírito Santo, pedindo ao Senhor que envie para você o Espírito Santo dele. Tenha em mãos também um caderno para anotação, que seja só para essa finalidade. E seu lápis ou caneta, e se possível um marca-texto ou um lápis de cor, para colorir os textos que te chamaram mais a atenção na leitura, ou que você deseja sublinhar para ficar de fácil identificação. Então, é muito importante você ter um caderno específico para aquilo. Não vá juntando, não pegue um caderno já usado, não pega um caderno novo, porque ali você vai fazer anotações específicas da palavra de Deus, coisas que vão ser para a sua vida, para a sua história. E pegue uma caneta, um marca-texto, ou que seja um lápis de cor, para que você possa marcar na sua Bíblia a leitura que você fez, o estudo bíblico naquele dia. A Lexio Divina, ou a leitura orante da palavra de Deus, não é outra coisa a não ser uma forma, um método de nos auxiliar no contato com as Escrituras. É indispensável não complicar as coisas, não ter como ponto de partida uma ideia de que, eu não entendo nada, ou é muito difícil. Nosso ponto de partida é um coração que deseja aprender a acolher a graça de Deus. Nosso contato com a palavra é uma relação de amor. Então, vá para o seu estudo bíblico com o desejo de ser amado e amar a Deus. Amar a Deus e ser amado. Aprender e poder colher as graças que Deus tem para você naquele dia e naquele momento de estudo bíblico. Então, vamos lá. Primeira coisa é, reserve um bom tempo para essa atividade. A minha sugestão que eu coloquei é de 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Então, o ideal é 1 hora. Você pode falar, Aliás, mas é muito tempo, muito tempo. Meus irmãos, todos nós temos igualmente 24 horas. Igualmente. Se você for olhar para uma lógica básica, eu vou colocar uma lógica básica para a sua vida. Se você tirar 2 horas do seu dia para Deus, que seja um estudo bíblico e um momento de oração, que seja a Santa Missa, que seja o texto, 2 horas do seu dia, você ainda sobra com 22 horas. 22 horas, olha para você ver. A psicologia comprova para nós que para termos os efeitos ideais para a nossa vida, nós precisamos dormir em média 7 horas. Então, de 24, você tirou 2, sobrou 22 horas. De 22, você tirou 7, sobrou 15 horas. 15 horas no seu dia. Se você é um trabalhador ou ainda não trabalha, mas estuda, a sua profissão é estudante, independente do que seja, a CLT, que é onde os trabalhadores estão inseridos, nos pede que nós trabalhemos 8 horas por dia. Então, se você é um estudante, também estude 8 horas por dia. Se você vai de manhã para a aula, para a faculdade, à tarde você estuda mais o período que completa essas 8 horas. E vice-versa, se você estuda à noite, enfim. Tirando tudo isso, então 2 horas de oração mental, de oração, de estudo bíblico, 7 horas para você dormir, te sobra 15 horas. 15 horas, você tirando 8 horas de trabalho, ainda te sobram 6 horas. 7 horas, desculpa, 7 horas. Então, você ainda tem 7 horas durante o seu dia para você fazer o que você quiser. Aí você pode tirar 3 horas entre alimentação, almoço, café da tarde, 3 horas para lavar a louça, cozinhar, lavar a louça e comer, 3 horas durante o seu dia. Sabe quantas horas te sobra? 3 horas ainda. Para você fazer uma caminhada, academia, ver um filme, mexer no seu WhatsApp, fazer o que você quiser nas redes sociais. É só você organizar o seu tempo. Então, o mínimo é 40 minutos para você fazer uma boa leitura. O segundo passo é, faça uma boa leitura nos textos bíblicos da liturgia diária. Uma boa leitura significa ler atentamente e repetidamente o texto. Quer dizer, leia 2, 3, 4, 5 vezes o que for necessário, até o texto saltar diante dos teus olhos. Neste momento, a palavra vai falar e depois vai te falar. É uma experiência mesmo. Leia uma primeira vez, dinâmica. A segunda vez já vai circulando. Eu gosto de circular os verbos de ação, que vão falando para mim um pouco sobre aquilo ali, sobre a palavra. Depois eu vou identificando quem são os personagens. Depois eu vejo a história bem contada.
Se tem os verbetes bíblicos embaixo, se tem outros textos a ser ditos ali, eu também vou procurar aquilo. Então é muito importante você fazer uma leitura bem apropriada da palavra de Deus. Você entendeu a diferença? Primeiramente, temos uma fala de Deus ampla e depois aquilo que se funila para nós. Vai de encontro à minha vida, à minha necessidade. Tendo percebido essas falas de Deus, você vai anotar. Então, diante daquilo que você está rezando, falando, você já vai anotar. E aí, algumas perguntas podem te ajudar. O que a palavra te diz? Me diz que eu tenho que realmente perdoar o meu irmão. Qual é a minha resposta? Eu sei que é difícil, mas eu desejo fazer isso. Quais são os seus questionamentos? De que modo eu vou fazer isso? Você pode fazer uma súplica, seu pedido de perdão, uma intercessão. Então, agora é o seu momento de deixar com que o Espírito Santo haja em você. Por fim, depois de se envolver com a palavra nos primeiros passos, a oração já brota fácil, já toma todos os espaços, deve se possuir, envolver totalmente. Aquilo brota e a contemplação do agir de Deus. Então, nesse momento, você já está com tudo estruturado, agora é só contemplar a graça de Deus. É uma experiência de amor. Ao final de tudo, qual seria o seu rema? Você conhece essa palavra? Rema será aquela palavra bíblica ou não, pode ser uma frase de uma música, que você vai anotar como direcionamento de Deus, a direção a seguir naquele dia. Então, ele aconselha a fazer sempre esse momento de oração na parte da manhã, para que você, durante o dia, você possa fazer o dia inteiro de reflexão dessa palavra. Se você fizer à noite, você vai viver essa palavra o dia inteiro, e à noite você vai poder fazer a sua revisão de vida e o novo estudo bíblico, ok? É tão importante esse rema que, ao final do dia, você poderá e deverá se confrontar com ele para ver seu nível ou não, se viveu ou não o que Deus te mandou. Aqui abre-se o espaço para uma revisão de vida antes de dormir. Isso é muito interessante. A revisão de vida antes de dormir, ela te ajuda a identificar os traços da sua personalidade que ainda precisam da graça de Deus, que nós chamamos na vida religiosa das orações da completa. Na oração das completas, nós fazemos esse estudo sistêmico, onde nós podemos perceber se nós fomos ou não, nós agradamos ou não o coração de Deus. Sua vida gravitou em torno da palavra? Sim ou não? O que é gravitar em cima da palavra? Ficar em torno em cima da palavra? Se não, o que houve? Aí você faz uma revisão, essa revisão diante do confronto da vida e do rema da palavra. É indispensável para encerrar o dia e começar um dia seguinte zerado. Então, é o momento que você vai pedir perdão. Vamos supor que o Senhor pediu para que você pudesse, uma ação concreta sobre se confessar. E você não conseguiu ir se confessar. E aí, nesse momento, você vai conversar com Deus. Por quê? Por organização de tempo. Você vai pedir perdão ao Senhor por isso, por ter colocado prioridades na frente daquilo que era Deus na sua vida. Santa Teresinha tem essa frase célebre. Só temos hoje para amar a Deus. Nós não temos amanhã e nem temos mais o ontem. E, na verdade, você nem tem o hoje mais, você tem o agora. Olha no seu relógio e anote o horário. Você tem este horário para que você possa amar a Deus sobre todas as coisas. Então, basicamente, o estudo bíblico é o quê? O estudo do Evangelho do dia, ler uma vez com atenção e sublinhar o versículo mais forte e anotar no seu caderno espiritual, reler novamente orando versículo por versículo, e se perguntando o que Deus quer e deseja naquela palavra. Depois você vai anotar o seu rema, a ação concreta para aquele dia na oração, e por fim agradecer a Deus por aquela palavra. No meu canal do YouTube, Eliezer Mendonça, tem um estudo bíblico que eu fiz lá para o pessoal do Projeto Kadosh, ensinando como faz. Então é só você procurar lá que você vai encontrar esse estudo bíblico bem sistêmico para que você possa aprender na prática como é esse estudo bíblico, caso você queira. No nosso caso, nós temos aqui, eu também tenho para falar para vocês, sobre o estudo bíblico que o padre Jonas Abib da comunidade Canção Nova, ele propõe. Então, quando você lê uma palavra, você vai tirar dela uma promessa, uma ordem, um princípio eterno, uma mensagem de Deus para hoje e como ficar na leitura da sua vida. A promessa é tudo aquilo que Deus promete àqueles que cumprem, ouvem e escutam a palavra. São promessas que podem seguramente confiar. Por exemplo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei com eles. Uma promessa de Deus. E esses outros versículos também são tudo promessas. Uma ordem.
São os mandamentos que devem obedecer durante a sua vida, onde demonstramos a nossa fidelidade a Deus. Por exemplo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ordens é ordens, promessas é aquilo que Deus promete e realmente cumpre para nós. Princípio eterno são as leis que regem o reino de Deus e não devem ser confundidas com ordens. São os segredos do funcionamento do reino. Por exemplo, para os puros, todas as coisas são puras. Para os corruptos e descrentes, nada é puro. Até a sua mente e a sua consciência são corruptíveis. Então, são princípios eternos, como se fosse causa e consequência, né, dentro dessa situação. Então, aí estão os versículos também que falam sobre o princípio eterno. Mensagem de Deus para hoje. Então, diante do que você leu, qual é a mensagem de Deus? Certamente Deus tem uma mensagem para você. Faça de maneira pessoal, com suas próprias palavras. Não adianta nada você colocar assim, eu e a minha família vamos à missa segunda-feira. Não. É um estudo particular, pessoal, seu, tá? E depois, como aplicar a leitura na minha vida. É a parte mais pessoal e mais concreta. Anote e coloque em prática tudo o que descobrir. É a maneira decisiva para mudar o comportamento, ser e agir e o relacionamento com Deus. Então, de tudo mais concreto é essa aplicação na sua vida. Na comunidade católica Shalom tem o caminho da paz, que eles utilizam para poder fazer todo esse estudo bíblico. Então, você tem aí os livros, né, todos os livros. Esse livro da sua direita, né, que chama-se Enchei-vos, ele é o primeiro livro de estudo bíblico bem sistêmico e que te ajuda também a caminhar durante 6 meses no estudo bíblico. Nesses outros livros que você está vendo, o da capinha verde, onde está escrito assim, Felizes que ouvem a palavra de Deus, ele é o Filoteia. É o segundo livro de estudo bíblico que você pode aprofundar também. À luz dos meus passos, esse mais marrom, que tem um rapaz caminhando e acima dele com nuvens, terceiro livro de estudo bíblico, também muito importante para nós, chamado Metanoia. Esse livro que tem o rapaz com o sol é o da Koinonia, que também é um livro muito legal de estudo bíblico. E, por fim, o que está com a espada na mão é o livro da Martiria, que também é um outro estudo bíblico. O Enchei-vos é 6 meses, o Felizes que ouvem a palavra do Senhor são 6 meses, Luz dos meus passos 1 e 2 é 1 ano, a Luz dos passos, que é o rapaz ali com o sol, é mais 1 ano, e a espada de 2 gumes também é mais 1 ano de estudo bíblico, onde você pode aprofundar. E este é o livro que a comunidade Canção Nova usa, a Bíblia no meu dia a dia, que aqui está a sequência de como ler a Bíblia. Né? Tem pessoas que acham que vai começar no Gênesis e acabar no Apocalipse. Não. Padre Jonas, a Bíblia ensina uma metodologia de você ler a palavra de Deus. Então, você vai começar pelas cartas de São João, depois o Evangelho, assim, você vai seguindo. Então, para que você possa procurar, você pode procurar esse livro também nas livrarias Canção Nova e esses outros livros na livraria Shalom para você comprar. São os 2 livros que eu conheço de estudo bíblicos que sempre me ajudaram e eu já fiz os 2 métodos e eu recomendo para todas as pessoas. Então, eu quero aqui de forma muito pessoal agradecer a você, né, que esteve nesse curso durante todo esse tempo. O Espírito Santo irá te conduzir a experiências ricas e maravilhosas a partir de todo o novo de Deus na sua vida. Cabe a você agora tomar realmente essa atitude de querer vivenciar essa graça de Deus a partir da experiência com Jesus Cristo e com a palavra do Senhor. Os meus contatos, né, depois você pode pegar ele tanto pelas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, pode me falar comigo, que eu vou te orientando. E aquilo que eu não sei, certamente eu vou buscar saber e te ajudar a pesquisar da melhor forma possível, ok? Deus abençoe muito a você, que o Espírito Santo lhe conduza e que você tenha realmente uma experiência extraordinária da graça de Deus, tá bom? Deus abençoe muito a você, que o Espírito Santo lhe conduza todos os dias da sua vida. Um kadosh estudo para você, um tempo novo na sua vida de graça e abundância e que o Espírito Santo lhe conduza a essa sabedoria do céu, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, shalom.